Nelas expressas são de total responsabilidade de seus idealizadores. Em Ituiutaba, no coração do Pontal Triângulo Mineiro, são pontualmente 7 horas da manhã. Jornal Difusora. Os fatos que movimentam Ituiutaba, Minas, o Brasil e o mundo. Comece o seu dia com as informações que podem mudar a sua vida ou transformar uma história. Jornal Difusora. A informação, a reportagem, convidados especiais e a sua participação. No ar, 1 hora de jornalismo verdade. Começa agora. Jornal Difusora. Sejam bem-vindos a mais um Jornal Difusora, edição número 39, trabalhos técnicos do competente Juliano Silva, diretor administrativo Edmilson Carlos, direção-geral Ricardo Abdulmaci, supervisão Selma Mendes, realização do Grupo FBN de Comunicação, edição e apresentação Newton Furacão. Vereador Jorge Carteiro avalia o seu trabalho em 2019. 54º BPM lança a Operação Férias Seguras. Ituiutaba receberá mais de 2.400.000 da União. Clube inglês estuda fazer proposta milionária por Gabigol. No Espaço Cultural de hoje, o show é de Marcos Viana. Aqui, agora no seu Jornal Difusora. JR Financiamentos, carros e motos, novos e usados. Telefone 3261-1215, informa a hora certa. Em Ituiutaba são 7 horas e 2 minutos. JR Financiamentos, carros e motos, novos e usados. Financiamentos de carros, motos, caminhões, compra, venda e troca. Rua 18, Ituiutaba. Telefone 3261-1215. JR Financiamentos, carros e motos, novos e usados. Espigão Bar e Restaurante, Avenida 17, anexa ao Posto Tigre, bairro Platina. Servimos o melhor filé à parmegiana de Ituiutaba. Agora, servimos almoço com 2 tipos de carne, tipo comercial e marmitex. Ligue 997782881. Espigão Bar e Restaurante. Temos o prazer de servir o melhor sabor. FênixBrasilNews.com. FBN. As notícias de Goiás, Minas e o Brasil e o mundo. Notícias, esportes, eventos, entretenimento, curiosidades, entrevistas e reportagens. O site FênixBrasilNews.com traz diretamente os fatos que movimentam o mundo da notícia. O FênixBrasilNews.com é uma realização do Grupo FBN de Comunicação, cada vez mais pertinho de você. Sempre, sempre. Madeireira 7 tem qualidade de sobra. Madeireira 7 é pau pra toda obra. Natal Arrasador Móveis Ideal, o momento certo para presentear. Painel para TV de 1.200 por R$10,99. Painel Província 10 de R$59,90. Aqui você economiza muito o seu 13º. Cabeceira casal só R$399. Guarda-roupa 6 portas de 1.798 por R$10,139. Estoque na cidade, com entrega e montagem grátis. Renove sua casa para as festas de final de ano. Natal Arrasador Móveis Ideal. Felicidade para a família toda. A Câmara Municipal de Ituiutaba agradece a população tijucana pela parceria em 2019 e que em 2020 tenhamos cada vez mais união e oportunidades para fazer de Ituiutaba uma cidade cada vez melhor. A verdade da notícia. Jornal Difusora. Informações locais. O furacão está na área. Sempre de bem com a vida e superando obstáculos, abraçando carinhosamente você ligado com mais um Jornal Difusora aqui na sua Difusora, a Rádio do Povo. São mais de 6 décadas no ar com o melhor da música e o melhor do jornalismo também. Sejam bem-vindos, bom dia, acorda Ituiutaba. O Jornal Difusora está no ar
E hoje é dia, né? Hoje é sexta-feira, hoje é dia. Vamos com as cotações. Não, mas porém, né? Cotação daqui a pouco, né, Furacão? Aguenta aí. Vamos com a previsão do tempo para hoje em Ituiutaba. Sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado, com chuva a qualquer hora. Temperatura mínima de 22 graus, máximo de 28, chuva com possibilidade de 90%, 25 milímetros, vento de 10 km por hora, umidade relativa do ar variando entre 48% e 86%. O sol que está escondido, mas nasceu às 5h45 da manhã e irá se pôr às 18h59. São informações desta sexta-feira para você da Clima Tempo aqui no Jornal Difusora. Cotações agrícolas e pecuária no Triângulo Mineiro nesta sexta-feira, tudo estável, né? Tudo como estava antes, não mudou nada. No Frigoeste, o boi gordo R$190 com 30 dias arroba, vaca Nelore R$170, vaca leiteira R$150, novilha R$180. São as cotações do Frigoeste, todos com 30 dias para o pagamento. A cotação também aqui agrícola para você. No Triângulo Mineiro, café R$580 a saca de 60 kg, soja R$83,50, milho R$40 a saca de 60 kg, frango R$3,50 o quilo, suíno R$6 o quilo, algodão R$88,11 a arroba, boi gordo na FAENG, que é a Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, cotação de hoje também R$180 a arroba do boi na FAENG. São cotações para você desta sexta-feira no Jornal Difusora, que destaca agora a presença dele, que chegou aqui britanicamente, diante do combinado, vereador do PSC, Jorge Carteiro, pela primeira vez no Jornal Difusora. Conosco, obrigado, Jorge, por aceitar o nosso convite e bom dia já desde antemão, feliz 2020 e bom trabalho para a Vossa Excelência no Legislativo. Bom dia, Nilton, bom dia, Juliano. Demorou, mas chegou, né? Demorei, mas depois de tanta conversa, tantas vindas e vindas, deu certo eu estar no seu programa hoje. É difícil. E desejar um feliz... esse moço. Não é difícil não. É custoso. Correria demais, né? Demora. E desejar um 2020 de saúde, de paz para todos nós tijucanos. Com certeza. O senhor que agora é tijucano também? Também, né? Fazer o quê, né? Não teve jeito, não teve escapatória. São 7. Tirando o calor, o resto é um sol para cada um, né? O resto é normal. São 7h07. A partir de agora começamos a nossa conversa com o vereador Jorge Carteiro, ele que é do PSC. Jorge, a sua nota para o seu trabalho, o seu desempenho, na sua concepção, no ano passado, 2019, na Câmara Municipal, no seu terceiro ano de mandato como vereador. Eu fazer uma autoavaliação. Na sua cabecinha mesmo, né? Quero ver como é que fica aí. Eu diria que eu daria uma nota 8. Né? Nota 8 é uma nota boa, né? Assim, infelizmente, o Nilton, infelizmente a gente não consegue ajudar todas as pessoas que a gente queria ajudar. Infelizmente, um caso ou outro a gente não consegue resolver porque a gente tem as limitações, né? Nem tudo depende da gente. Então eu não posso dar uma nota 10 para mim se faltou isso. Mas assim, a vontade de ajudar, correr atrás, tentar resolver, aí sim eu daria uma nota 10. Só que eu vou dar uma nota 8 por não ter conseguido ajudar todo mundo, né? Então eu não posso enganar a população, né? Eu sei que tem os meus erros, tem meus percalços aí. Todo mundo erra, né? O erro é humano, infelizmente, não tem como ser diferente. Tá mais ou menos. Agora, você está no primeiro mandato do terceiro ano desse mandato que ainda está em vigência, faltando 2020 para fechar o mandato na Câmara Municipal. Em relação aos 2 primeiros anos, como é que você viu a sua condição de vereador no terceiro ano? Porque evidentemente que tem um ano que é o aprendizado, o segundo ano que é a sequência, e um terceiro ano que talvez mudou alguma coisa. Qual é o seu comparativo em relação do primeiro para o terceiro ano na Câmara Municipal? Conforme vai passando o tempo, a gente vai amadurecendo, né? No começo do meu mandato, eu achei que eu ia resolver tudo rapidamente. Eu estava um pré-adolescente na política, né? Agora você começou meio empolgado demais, foi isso? Demais da conta. Falei, achando que o negócio era fácil, vou mudar o mundo, vou mudar a cidade e tal. Agora eu estou na fase adulta, acredito que eu estou na fase adulta, já amadureci bastante. Entramos com os projetos que vão ajudar de certa forma a cidade, a população,
né? Então, assim, acredito sim que eu estou pronto para, Deus sabe o que, né? Só Deus sabe o nosso futuro, de alçar voos maiores. Daqui a pouco vamos falar desses seus voos aí futuros, projetos, enfim, as ações futuras do Jorge Carteiro. Agora, nessa sua participação, no seu trabalho em 2019, você apontaria uma ação sua como sendo a mais importante, a principal atuação sua no ano passado na Câmara, ô Jorge? Olha, todo mundo sabe que eu levanto a bandeira da causa animal, né? Então, um ponto positivo, concreto, que nós conseguimos foi o repasse para a SPAI de 30 mil reais, valor esse que foi uma devolução da Câmara, com a economia dos 17 vereadores, né? Então, através dos 17 vereadores, nós conseguimos fazer esse repasse para a SPAI, que eu acho que foi um ponto positivo, e a verba de 1 milhão do deputado Wellington Prado, que entrou na conta do hospital. Por exemplo, você conseguir uma verba é uma coisa. Agora, ela chegar na conta da entidade, né, tem que ter uma ação em cima, né? Tem que ter uma gestão. Então, assim, 2019 também foi marcado para mim, nesse ponto, de conseguir esse repasse para o Hospital São José. Repasse esse que foi através não só de mim, mas do vereador Juninho da JR e do vereador Odemos Braz, na época, que fomos lá conversar com eles. São 7h11, você ligado com o Jornal Difusora, ouvindo aqui o nosso convidado de hoje. Nessa primeira meia hora, teremos a partir das 7h30 da manhã a parte musical, espaço cultural com o cantor tijucano Marcos Viana, que vai tocar ao vivo para você daqui a pouquinho. Você é um vereador de oposição. Como é que é trabalhar, como é que é ser oposição na Câmara Municipal de Ituiutaba, Jorge Carteiro? Como se diz, eu não vou chorar as pitangas aqui não, mas ser vereador de oposição. Oposição... Dizem que ser oposição é fácil e é bom. Não, é chato ser oposição, porque a partir do momento que você vira oposição, no seu ponto de vista, alguma coisa não está dando certo na cidade. Então, por exemplo, é chato eu estar batendo no executivo demais, porque tá mostrando que a cidade não está indo bem. Eu não queria estar fazendo isso. Eu queria que a cidade estivesse indo bem, estivesse prosperando, né? Que as coisas estivessem acontecendo. Agora, só que infelizmente não está. Então eu tenho que ser oposição. Você sendo oposição, evidentemente do outro lado tem a situação. E a situação sempre afirma que, olha, a oposição só bate, a oposição não traz sugestão, a oposição não aponta quais são os caminhos. Como é que você encara esse tipo de situação? Eu acho que isso é já uma desculpa pronta. Porque o que acontece? Como é que eu só bato se eu fui um dos primeiros a levantar a bandeira de estar indo lá na nascente do São Lourenço, perdão, de estar tentando fazer a recuperação das nascentes para a gente ter água no futuro. Então, eu estou tentando ajudar. Como é que eu sou oposição? Isso hoje é uma realidade, o pessoal já está vendo isso. E como o trabalho tem que ser feito, né? Já está começando, inclusive. Claro, então, passou da hora, só que eles não me chamaram mais, né? Depois que eu entrei com aquela ação popular contra a SAI, como se diz, no termo popular, me rifaram, né? Mas, enfim, é a vida que segue. Você já é oposição mesmo, então então bem natural me descartaram. Eu não tiro a razão deles, não. A gente é contra. As coisas são assim mesmo. Então, assim, como é que eu sou oposição se eu vou lá em Uberlândia, se eu vou em Belo Horizonte pedir ajuda para a cidade? Eu poderia muito bem cruzar os meus braços e só falar mal do prefeito, mas não. Nós corremos atrás de verba para o hospital, né? Eu já me dispus a ser voluntário para estar mexendo lá no lago. O lago. O lago que é uma cobrança sua antiga também, né? Claro. Como é que eu sou oposição se eu estava indo lá todo final de semana, lá plantar árvore, fazer limpeza? Então, assim, eu não só bato, não, eu cobro. Eu cobro o que é meu dever. Meu dever é legislar e fiscalizar. Então, se eu não estiver fiscalizando, para que eu estou recebendo o salário que eu recebo? Então, complicado. Até esse momento, são 3 anos de trabalho no Legislativo. Qual está sendo o seu principal aprendizado na vida pública, Jorge Carteiro?
Você deve ter aprendido muito. Imaginava uma coisa na prática, viu? Claro, é outra, enfim, claro. O dia a dia te mostra caminhos aí. O aprendizado, como é que eu posso te dizer? Infelizmente nós temos nossas limitações. Como eu te falei, no começo do mandato eu achei que eu ia entrar e ia mudar. Não, mas a gente tem as limitações. O aprendizado é saber que a realidade nem sempre é o que você pensa, talvez. Claro. Você imaginou uma coisa, na prática é outra. Então você depende de muitos fatores, e um deles é o executivo. Por exemplo, se você tem a vontade de entrar com um projeto, mas o prefeito não aceita, é um caso perdido. Talvez você tenha que criar caminhos para que quando o projeto chegar de forma justamente para que possa ser aprovado. Mas aí, por exemplo, eu vou ficar preso a ele. Também. E aí eu ficando preso a ele, o que acontece? Eu tenho que aprovar os projetos que ele vai mandar para a Câmara. E aí, se for um projeto que vai prejudicar a população, como é que eu vou ser favorável? Então, Bom, por aí. Pegando o seu gancho, pegando a sua trajetória, são 3 anos na Câmara Municipal. 2020 temos aí as eleições municipais mais uma vez. Hoje você se encontra na condição de pré-candidato a uma reeleição ou ainda não definiu essa questão, Jorge? Olha, porque o que se comenta nos bastidores, aí a gente vê algumas pesquisas internas, inclusive, é de que não, o Jorge hoje seria um vereador reeleito com tranquilidade. Isso eu ouço por aí alguns comentários. É complicado a gente entrar de salto alto, né? Eu acho que a gente tem que colocar Deus na frente e a humildade sempre nos vestindo. Então eu acho que você entrar com esse pensamento de já ganhou, gente, só Deus é que sabe o futuro. Então eu tenho que continuar fazendo o meu trabalho. Mas você vai buscar a sua reeleição. Isso é um projeto já. Sou um pré-candidato a vereador. Cotaram também uma candidatura a prefeito, né? Isso aí depende do povo, não é de mim. Está descartado ou não essa questão, essa possível candidatura ao executivo? Não está descartado. Seria pelo próprio seu partido? Pelo PSC. PSC. Sim. E o partido já demonstrou já a vontade. Mas nesse campo aí, você entende que com apenas 3 anos no Legislativo, você teria essa bagagem suficiente para encarar uma prefeitura? Claro, lógico. Às vezes... E com base também nos seus hoje considerados, entre aspas, né? E ainda que são pré-candidatos adversários, temos aí 11, 13, enfim, são vários pré-candidatos que buscam essa vaga na cadeia do Executivo para o próximo ano. Olha, às vezes há um questionamento de que se eu tenho experiência para gerir, para administrar uma cidade. Agora, experiência no quê? Nós temos um prefeito aí de 90 anos. Olha só a experiência dele. Está no 3º mandato como prefeito, né? 3º mandato de prefeito, tem uma experiência danada. Como é que está a aceitação dele? Então acho assim, que isso aí é conversa para quem não tem o que fazer. São 7h18, esse é o Jorge Carteiro. Agora uma pergunta em relação assim, quer dizer que hoje então, para deixar bem claro para você que está ligado aqui, hoje uma dobradinha FBN, né? Estamos gravando aqui a participação do Jorge Carteiro e o faremos também daqui a pouco com o Marcos Viana na parte cultural, para você ligado com o site FBN e com o Jornal Difusora. Jorge Carteiro, nesse momento, podemos afirmar aqui então de forma exclusiva que é o mais novo pré-candidato a prefeito, é isso? Posso colocar isso aqui no ar assim? Pode colocar, mas aí que negócio, eu dependo da aceitação da população, né? Se o povo quiser. Porque a legislação é clara. Todo cidadão pode se lançar pré-candidato, candidato, enfim, isso é uma questão da legislação brasileira, independente de partido, de questão partidária. Agora, pensando assim rapidamente para fechar a questão dessa possível sua condição de candidato, porque hoje você já está se colocando como pré-candidato a prefeito do município, você vê uma condição de ter que fazer uma composição aí, aglutinar aliados, enfim, como é que seria esse trabalho de estrutura para uma candidatura sua realmente entrar com força no período da campanha? Ou seria apenas o PSC lançando você um trabalho individual? Nós temos bons exemplos de pessoas que tiveram coragem de encarar uma eleição. Um exemplo deles, André Janones. Justamente. Foi ele, Deus e a internet. Ele, Deus e a internet. Tem que tirar o chapéu para ele, porque ele foi um cara corajoso, né? É um aliado seu hoje, não? Não. Não.
Mas assim, é um cara que eu admiro demais a coragem que ele teve para enfrentar uma eleição, né? Sem apoio de ninguém, né? Praticamente. Então o Jorge Carteiro assim, hoje está com coragem, com disposição e colocando o nome aí, claro, digamos assim, na condição já de pré-candidato também, sim, a prefeito. Agora o que acontece? Eu tenho que pensar, né, primeiramente na cidade, né? Como que vai ser lá na frente? Quem que vai ser o melhor candidato? Se eu achar que tem pessoas que podem me ajudar a chegar lá, nós vamos unir. Agora, Jorge, analisando tecnicamente, são 7 horas e 20 minutos, isso aqui é uma análise minha agora, como pequeno conhecedor que sou, né? Sou aprendiz também, com uma pequena análise técnica. Você se lançando na reeleição, teoricamente, na questão teórica, você tem aí grandes, enormes possibilidades de se reeleger. Isso é uma questão natural no processo. Você se lançando como candidato a prefeito, a sua possibilidade é evidentemente que ela é menor, porque claro, tem aí grandes nomes que estão aí. A cidade tem um negócio que eu já constatei, é uma realidade, ela é muito considerada uma cidade conservadora. Então, para eleger o prefeito Jorge, por exemplo, ou para eleger uma mulher, a população tem que mudar a mentalidade, porque hoje é uma cidade conservadora, tanto é que nunca teve uma prefeita mulher na cidade até então. E o Jorge é um jovem político, são 3 anos de Câmara Municipal apenas, e é um cidadão humilde, faz parte da classe, digamos, humilde da população, não é um elite, não é um classe A, todo mundo sabe disso. Eu diria, afirmações minhas também, quem achar ruim que se dane. É um cidadão que fala a linguagem do povo, é um vereador popular, você pode não gostar do Jorge, a opção sua, todo mundo tem a sua... Tem que ser respeitado. As pessoas, infelizmente, não respeitam os outros, né? Ninguém respeita ninguém. Atropela. Agora, você pode não gostar do Jorge, mas que ele é atuante, sim. Que ele é popular, sim. Agora, de repente, você não gosta da forma que ele faz política, aí é uma questão sua, que é um direito seu, que tem que ser respeitado também, como nós respeitamos aqui todos os políticos dessa cidade. Tanto é que aqui no jornal já vi praticamente todos os pré-candidatos a prefeito, alguns pré-candidatos a vereador, e nós tratamos todos da melhor forma possível. Porque o Jornal Difusor tem um papel, viu, Jorge? Respeitar o cidadão, independente de que ele seja de A a Z, independente da sua opção, da sua forma de governar. Por exemplo, eu não posso questionar que sou candidato como um pré-candidato a prefeito ou um pré-candidato à reeleição a vereador. É um direito seu. Eu tenho que te respeitar. Agora, posso questionar? Posso. Agora, com respeito. Ao contrário de que, inclusive, vou falar sobre isso daqui a pouco, as questões que nós estamos acompanhando por aí, redes sociais, enfim. Essa questão que virou uma verdadeira balela. Mas, enfim, voltando à questão da minha análise técnica, candidato à reeleição, possibilidades enormes para ser reeleito. Isso é uma questão técnica, analisando hoje, uma questão prévia ainda, porque estamos no período de pré-candidaturas. Pré-candidato ou candidato a prefeito, a sua dificuldade será maior para conseguir chegar a garantir a sua eleição. Então, entre uma eleição, digamos, mais fácil de se concretizar e uma outra mais difícil, você optaria pela qual? Você, particularmente falando. Olha, como eu falei, eu tenho que ter coragem, né? Então, se for para arriscar, eu arriscaria essa maior, né? Alçar esse voo maior, digamos assim. Se for para ajudar a cidade, né? Que eu tenho que tenho que pensar na cidade em primeiro lugar. E a outra, como se diz, teoricamente já ganha, que não acredito nisso também, que eu vou ter que ralar muito se eu quiser ser reeleito, né? Se for para escolher entre as duas, eu vou para executivo. Agora, assim, só antes de finalizar, dizer para você que a imparcialidade traz credibilidade. Então, por exemplo, a partir do momento que o seu programa é imparcial, né, não tem lado político nenhum, ele traz mais credibilidade ainda para o seu trabalho. Não, eu agradeço, e é esse o nosso papel. Nós estamos aqui para agradar nem político A, nem político B. Todos comparecem aqui quando convidados, enfim, quando não convidados também. Agora, tem pessoas que acham muito importante, inclusive na Câmara Municipal, eu não tenho dúvida em afirmar que existem vereadores lá que entraram mudos e vão sair calados, o que é ruim, o que é péssimo para a política. Agora, existem vereadores atuantes. Você vai dizer que o Jorge não é atuante?
você vai dizer que, enfim, não vou nem ficar citando nomes aqui, mas são vários, tem vários vereadores que são atuantes, muito atuantes, por sinal. Agora, evidentemente que um ou outro não agrada a população. O Jorge tem uma dificuldade muito grande, Jorge, que é uma questão também, uma análise técnica minha, porque você, quando coloca para colocar o seu pensamento, suas ideias, você tem uma certa dificuldade em articular, e de repente sua cabeça pensa muito, mas na hora de você colocar, acaba que às vezes tem uma dificuldade, coisa que não tem. Por exemplo, o senhor saudoso Barreto, que foi embora, que tinha um domínio total da situação, outro que tem um domínio muito grande, o próprio André Vilela, que está lá 5 mandatos. Então são vereadores que tinham, no caso o Barreto e o André, ele tem um domínio total. O Jorge tem uma dificuldade de repente expor aquela ideia que ele tem, ou de repente uma forma de cobrança, ou enfim. Então, assim, é uma coisa que você está aprendendo, vai desenvolver com o tempo também. São 3 anos aí, Canedinho. Eu vou dar um exemplo para você. E aí, de vez em quando, você é criticado. Ah, mas o Jorge isso, o Jorge aquilo, porque o Jorge e tal. Então, enfim, então é aquela questão. Então, a pessoa tem que respeitar o Jorge, né? Querendo ou não. É um cidadão, é um vereador, é um político. Esse é o meu ponto de vista, né? Eu não vou criticar o trabalho dos críticos, não, porque o trabalho deles é esse, é criticar, né? Então eu não vou entrar nesse mérito, não. Agora, por exemplo, eles se apegam tanto ao exemplo do prefeito de Colatina, né? O cara que vai lá e planta as mudinhas e tal, e papapá. Na escola que ele estudou, eu dou aula, né? Então eu acho que se for por esse... Você faz o mesmo, né? Que é isso? Mais ou menos Que é isso? Que a gente corre atrás de fazer. São ações que a gente tenta mostrar para a população que dá sim para fazer, sem gastar tanto dinheiro, e que se a população abraçar a causa, as coisas fluem e dão certo. Deixa eu pegar um outro ponto aqui, Jorge. Nosso tempo está meio que já encolhido aqui. Não, mas já? É uma coisa impressionante. O senhor tinha uma certa restrição a comparecer, a falar com o Furacão cara a cara. Inclusive, tem alguns políticos aí que não me encararam até hoje, porque tem medo de algumas perguntas terríveis. Mas tem que vir. E aí eu vou fundo mesmo, então não tem, eu estou aqui para isso. Né? Meu papel, minha obrigação, perguntar, indagar, apertar o político de uma forma ou outra, da forma correta, claro, com respeito, mas é o meu papel, é a nossa obrigação. E o ouvinte quer saber, afinal de contas, bom, já ficou sabendo agora, o Jorge Carteiro é o mais novo pré-candidato a prefeito nas eleições municipais de 2020 em Ituiutaba. Notícia exclusiva no Jornal Difusora. Mas voltando à questão da vereança aqui, esse novo sistema eleitoral para as eleições desse ano mudou. Hoje você vai ser, sendo candidato à reeleição, por exemplo, é um vereador que vai depender da sua votação dentro do partido apenas. Não tem mais coligação, que anteriormente, quando você foi eleito, por exemplo, tinha coligação, então dentro da coligação puxava o outro. Hoje ninguém puxa ninguém. Você está dentro do partido. Se você é bom de voto, ok. Se você não for bom de voto, já era. Então, esse novo modelo, você acha que poderá ser melhor, mais fácil, ou vai dificultar a eleição para o vereador, no caso? Eu acho que poderia melhorar ainda mais. Você colocar lá os candidatos mais votados ocupariam as cadeiras. Eu vou te dar um exemplo, porque muita gente boa... Aí esquece a questão partidária, nesse caso. Esqueceria, né? Porque muita gente boa ficou de fora. Teve muito voto, ficou de fora. E outro, também esse negócio do fundo eleitoral. Eu sou totalmente contra essa vamos dizer, se não vou falar, né, uma palavra de baixo calão, mas esse crime que eles estão tentando cometer com a população. Gente, é dinheiro demais que esses caras estão querendo pôr a mão para trabalhar em eleição. E às vezes nem chega no município também, né? Pois é. Agora são bilhões, 2 bilhões. 2 bilhões, e vai ser sancionado pelo presidente. E o presidente agora está querendo colocar a população como responsável. Olha, porque inclusive é notícia de hoje. Se eu não votar, se eu vetar o fundo partidário de 2 bilhões, eu posso ser cassado, pode pintar um impeachment aqui, porque o Congresso já aprovou os 2 bilhões, então eu tenho a obrigação de aprovar. Mas também é brincadeira do Bolsonaro, né? Não tem nada a ver. Agora ele falar que pode ser caçado, quem quiser caçar ele vai ser mais bandido ainda. Né? Fazer uma coisa dessa com um país que a saúde é deficitária, segurança é deficitária, educação é deficitária. Você vai pegar um rio de dinheiro desse para injetar em campanha? Pelo amor de Deus, né? O povo tem que pensar na hora de votar. Agora, Jorge, uma outra questão que ela é polêmica, ela é tensa, ela causa
causou e causa transtornos no Brasil. Tuiutaba, Uberlândia recentemente foi um escândalo total, enfim, são várias cidades brasileiras, inclusive na minha cidade Jataí, lá são 10 vereadores, dos 10, 4 entraram nesse processo. Nossa. Um renunciou, 3 estão, quer dizer, um renunciou, um foi cassado e 2 ainda estão sob a definição final do Poder Judiciário, que é a conhecida, falada, badalada, rachadinha no Poder Legislativo, tem também no Executivo, enfim, tem vários segmentos aí da questão pública. Como é que você vê essa questão dessa rachadinha aqui? Por exemplo, na sua cidade de Tuiutaba, temos exemplo presente aqui de Uberlândia, onde 22 vereadores, praticamente a Câmara inteira entrou. Hoje são 14 que estão presos lá em Uberlândia, depois da operação do GAECO, enfim. Como é que você vê esse processo? Existe ou não existe, por exemplo, aqui em Tuiutaba? Agora, essa pergunta é difícil. Não, é difícil porque aquele negócio, eu não posso falar sem ter provas. Agora, se existe, é igual na Uberlândia, eles estão sendo julgados. Se houver provas, se houver uma constatação que eles erraram, no seu gabinete, eles têm que ser punidos. No seu gabinete, eu, graças a Deus... É o menino correto aí. Se brincar, eu pego dinheiro emprestado para pagar minhas contas. Então, assim, se mas que tem, né? Foi preso, se foi julgado, se houver provas e for constatado que há esse esquema, tem que ser punido sim, pô. Nós não queremos justiça. Justiça é para todos. É para aquele cara que acorda todo dia ali, vai lá catar seu reciclável, tanto para ele quanto o cara lá que está com colarinho branco. As duas questões finais, os 2 questionamentos finais para te liberar, porque o senhor está aí, né? Levantou de madrugada, deu de 6 da manhã, tá quase igual 6 horas da manhã eu estava entregando carta para estar aqui. Ele está quase estilo Juliano Silva, acordando pela madrugada, o Jorge Carteiro. A sua pauta de trabalho para 2020, agora se bem que já pintou essa questão, de repente o Jorge sai a candidato a prefeito, sai a reeleição, enfim. Sim. Dentro desse contexto aqui, o que você está imaginando? Você vai pautar o que a partir de agora? Não, mas nós temos mais projetos para colocar. E o seu mandato fecha em dezembro. Claro, eu sou vereador até 31 de dezembro de 2020. Independente da sua opção. Independente da sua linha política. Né? E continuar do jeito que eu sou, desses 3 anos, aliás, desde a minha vida inteira. Entregando minhas cartas, saio do correio, vou nos bairros. Agora, depois, vou no hospital. Dentro desse contexto, Jorge, se você chegar a uma questão de ser o futuro prefeito de Tuiutaba, não vai dar para entregar a carta, né? Não tem como, né? Aperta, né? Aí ficou difícil, né? O prefeito entregando carta na rua, aí não vai dar certo. Você não vai ter tempo para isso.